Lições Bíblicas Jovens. Olá, amados, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui para mais um comentário das lições bíblicas e hoje nós temos a lição de número 11, datada de 14 de junho de 2020, com o tema Uma Herança Conquistada pela Fé. Temos como objetivo desta lição demonstrar como aconteceu a divisão das terras ao sul de Canaã, explicar como aconteceu a divisão das terras ao norte de Canaã e dissertar como aconteceu a divisão das terras ainda não conquistadas. Temos o texto do dia baseado em Hebreus capítulo 10, versículo 23, que diz: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aqui, o escritor aos Hebreus ele faz este reforço aos irmãos na intenção de que eles não se desviassem dos caminhos do Senhor, porque sabia das dificuldades enfrentadas, mas que com tudo isso mantivessem firmes a esperança em Deus, porque Ele é fiel. A síntese diz: Deus sabe como recompensar a fidelidade de seus servos. Ou seja, Deus ele não recompensa por um cargo exercido dentro da igreja, ou mesmo pelo tempo de ministério, e pode ter sido pouco tempo no exercício de uma determinada função, mas se foi fiel, certamente receberá a recompensa devida. Por isso, não fique triste se alguém não reparou o seu esforço, seus trabalhos desenvolvidos. Mantenha-se alinhado e o reconhecimento mais importante é o de Deus, e o mesmo o recompensará pela sua fidelidade. Temos o texto bíblico baseado lá no livro de Josué, que é o livro que estamos estudando neste trimestre, no capítulo 14, do versículo 6 ao 10. E por uma questão de tempo, eu não vou fazer a leitura do referido texto. Bom, agora nós vamos para a introdução da nossa lição. E de acordo com a leitura feita aqui, nós podemos entender que há um tempo para todo o propósito debaixo do sol, conforme Salomão descreveu lá em Eclesiastes capítulo 3. E dentre os diversos tempos ali especificados, ele começa pelo tempo de nascer e pelo tempo de morrer. Os mais essenciais, nós podemos assim dizer, né? E o primeiro tempo vai tratar do início e o segundo do fim, no que se refere à nossa vida terrena. E exatamente por esse motivo, Deus disse a Josué: já estás velho, entrando em dias, conforme está registrado lá em Josué 13, versículo 1. Ou seja, já findando o tempo dele, Josué, que participara de tantas as batalhas, que presenciou as pragas no Egito, atravessou o Mar Vermelho, caminhou 40 anos pelo deserto, atravessou o Rio Jordão e conquistou 31 cidades-estados. E agora, com mais de 100 anos, ele recebia ali o anúncio do seu comandante que estava chegando a hora de partir. Portanto, ele, Josué, deveria organizar algumas coisas. E Deus fez a mesma coisa com Ezequias. Nós podemos ver lá em Isaías 38, versículo 1, quando Deus disse para ele: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E o próprio Jesus sabia que o tempo da sua morte era chegado. E por isso ele deu as últimas instruções aos discípulos e concluiu com êxito a sua missão. E conosco também não é diferente, irmãos. Nós temos que entender o tempo de Deus nas nossas vidas e de igual modo nos preparar para a nossa partida, né? Entregar bons resultados para o grande comandante. E Josué, da mesma forma ali, ele recebendo a orientação celestial, ele concluiu a divisão da Palestina, de toda a terra de Canaã que foi conquistado. E que já tinha começado lá na Transjordânia, ainda sob o comando de Moisés, quando as tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés receberam como herança as terras ao leste do Jordão, antes do Jordão. Agora, no lado de cá, no lado oeste do Rio Jordão, na terra de Canaã propriamente dita, no arraial de Gilgal, ele continua com a divisão daquelas terras conquistadas, bem como das terras ainda não conquistadas. E detalhe, Deus lançou um desafio para os hebreus, pois eles tinham que manter a postura vigilante de guerra, sem que tirassem as armaduras. E isso é muito importante, pois nós podemos tirar uma lição aqui para nós, baseada em Efésios 6, que nós temos que nos manter vigilantes e sempre cobertos com as armaduras de Deus. Passando aí para o comentário do primeiro ponto da lição de hoje, que traz aí o seguinte assunto: a divisão do sul de Canaã. E como primeiro subponto, a partilha da terra conquistada. Bom, nós sabemos que como Josué já estava chegando no final do seu ministério, foi necessário ele
fazer a partilha das terras que já haviam sido conquistadas, né? Isso se fez necessário também por outros motivos, como por exemplo evitar que os israelitas desviassem o seu foco, né? Se desviassem dos planos de Deus, como por exemplo cobiçando as terras alheias, evitar que eles fizessem alianças indevidas, evitar que uma tribo transferisse a sua herança para outra, e isso tudo no intuito de evitar confusões. Mas é claro que depois não teve jeito, posteriormente teve bastante confusão. Mas esse procedimento era de fundamental importância naquele momento. E Josué entendeu que já era o tempo de parar. Assim como teve o tempo do seu antecessor Moisés, agora era a vez dele finalizar os seus trabalhos e entregar o cajado ou a lança, né? E ali ele começou a divisão, destinando as terras do sul para a tribo de Judá e as terras do norte de Canaã ficou para os filhos de José, que eram Efraim e a outra metade de Manassés, né? Os quais herdaram suas terras como filhos de José. Já Levi, ele não herdou terras e sim cidades, até porque eles tinham a função de cuidar da igreja e certamente eles não tinham tempo para outras funções a não ser cuidar da casa do Senhor. Então, como as cidades faziam parte das referidas terras, eles teriam essa flexibilidade de locomoção por conta de suas funções no templo, e mais à frente nós veremos mais detalhadamente essa situação. Já a primeira metade da tribo de Manassés, assim como Ruben e Gade, eles ficaram com as terras antes do Rio Jordão, conforme vimos aí na introdução, né? Isso tudo devido a um acordo feito ainda com Moisés. Passando para o segundo subponto, a herança de Judá e de Calebe. Nós vimos que depois que o reino de Israel se concentrou só no sul, né, em Judá, e Calebe e Josué foram os únicos que não entraram no sorteio para receber suas terras. Isso porque ainda na administração de Moisés, quando eles foram espiar a terra com os outros 10 espias, eles dois foram os únicos que vieram com um relatório otimista, e ali já ficou garantido a posse deles. Isso é regalia daqueles que pagam o preço, né? Sabem das dificuldades, mas não recuam, não tem medo e sim coragem de enfrentar os desafios em nome de Deus, acreditando na vitória. E Deus, ele fala para Josué sobre a sua serenidade, ou seja, sobre a sua velhice, mas ele demonstra ali que não ia deixar ele desamparado, nem tampouco Calebe, pois os mesmos dedicaram sua mocidade servindo a Deus. E para confirmar isso, o apóstolo Paulo ainda vai dizer: sede firmes e constantes, que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Deus, ele sabe recompensar seus servos, como nós vimos anteriormente lá na síntese, né? Glória a Deus. A cidade de Hebron, ela já era de Josué, mas o monte Hebron ficou para Calebe, o qual demonstrou uma coragem absurda, pois aquele monte era habitado por gigantes, os Anaquins, e ele fez questão de ir conquistar aquelas terras, demonstrando ser um herói nacional de Israel, que mesmo em face dos gigantes ele não desfaleceu, mas se manteve firme em Deus, o qual lhe concedeu a vitória, e provando para os incrédulos que aquilo que parece impossível, Deus torna possível. E todo o esforço de Calebe foi somente para demonstrar isso para o povo. Então, tal que ele lutou para consagrar aquele lugar e doou aquelas terras para a obra do Senhor. Os levitas receberam aquelas terras e tornou aquela cidade um lugar de refúgio ali dentro do reino de Judá, né? Passando aí para o terceiro subponto, é a herança de Axa. Axa era filha de Calebe e casou-se com Otiniel, o qual recebeu uma terra seca, mas ele não se contentou e ele pleiteou, ele almejou algo melhor e acabou recebendo uma terra melhor e que tinha fontes que brotavam nos montes e nas planícies. E isso é uma demonstração de um homem que tinha visões, que tinha ambições. E essa ambição aqui não é aquela ambição para as coisas erradas, aquelas ambições que levam a gente a cometer pecados, mas para aquilo que é bom. E isso é justo, adquirir bens materiais de forma lícita, né? De forma honesta. E assim foi o que Otiniel fez. E nós temos que buscar as nossas bênçãos espirituais materiais, pedindo a Deus. Às vezes nós nos acanhamos em pedir, mas é só Ele que pode nos conceder o desejo do nosso coração. Mas é claro, sendo aquilo dentro dos padrões de Deus, afinal Ele conhece as intenções do nosso coração. Passando para o segundo ponto desta lição,
traz aí o seguinte assunto: a divisão do norte de Canaã. E como primeiro subponto, a herança de José. Os filhos de José, como nós vimos anteriormente, Efraim e Manassés, cujas tribos tornaram-se poderosas, eles adquiriram o direito à herança de Jacó, juntamente com seus tios. Então, quando Josué dividiu o norte, mais a parte central de Jericó e de Ai, essas duas tribos foram logo contempladas. A expressão que o autor destaca aqui na revista, dizendo que os descendentes de José acharam o pão lançado sobre as águas, quer dizer que eles receberam os territórios mais belos e férteis da terra prometida. E ao que tudo indica que o investimento que José fez antes, abençoando sua família, bem como o reino de Deus, trouxe bons resultados a curto, médio e longo prazo. E isso sempre acontece quando são lançadas sementes de amor e fé na presença de Deus. A conduta fiel, generosa e justa de José, ela foi recompensada por Deus, ainda quando ele era vivo. E também essa recompensa chegou aos descendentes de José, que é o caso, que nós estamos vendo aqui, as tribos de Efraim e de Manassés. E no geral, a tribo de Manassés herdou muita terra, porque ficou uma parte da tribo antes do Rio Jordão e a outra parte do lado de cá do Rio Jordão. Então ficou com um pedaço bom, Mais uma vez, eu faço menção da síntese desta lição, Deus aqui abençoando os filhos de José por causa de sua fidelidade há muito tempo atrás. Muito interessante isso, que nós possamos aprender com esse exemplo, porque José ele plantou e agora os seus filhos estão colhendo os bons frutos, diga-se de passagem. E aqui nos remete à lei da semeadura, O que nós plantamos hoje nós vamos colher amanhã, possivelmente os nossos filhos e netos, Então nós temos que ter bastante atenção no que nós estamos fazendo no hoje, Amém, irmãos? Segundo subponto, a passividade dos filhos de José. As tribos dos filhos de José, Efraim e Manassés, tinham muita força em Israel, mas eles não eram tão arrojados para a guerra como Judá, por exemplo. E assim, eles ficaram passivos diante dos desafios. A tribo de Efraim recebeu, por exemplo, dentre as cidades, Gezer como herança, mas não expulsou os cananeus que ali habitavam. Ou seja, passou a habitar ao lado do pecado. Olha, nós temos que ser pacificadores, sim, mas às vezes, irmãos, é necessário agir com mão forte, no sentido de não aceitar que o pecado more conosco, nem mesmo do nosso lado. É melhor não pagar para ver. Pecado é pecado e pode ser que no começo estejamos até fortes, mas com o passar do tempo, na nossa caminhada, é natural a gente dar uma desanimada e tal. E é nessa hora que a gente cai, por ter feito aliança com o pecado lá atrás. E a tribo de Manassés, de igual modo, suportou a presença de alguns inimigos, os quais mais tarde foram um laço para as duas tribos. Por isso Deus havia mandado destruir tudo e todos, para que não houvesse nenhum foco de pecado no caminho do seu povo. Mas não teve jeito, E ainda mais, essas tribos eram murmuradoras. Eles chegaram até a ir reclamar com Josué pela terra que eles receberam. Na verdade, eles reclamaram contra o Senhor, alegando que era pequena as terras. E Josué disse para eles: olha, se vocês são tão grande povo, sobe ao bosque e ali corta para ti um lugar na terra, conforme Josué 17:15. E ele completou mais, dizendo: vocês têm que expulsar os cananeus, ainda que tenham carros de ferros, ainda que sejam fortes. Ou seja, Josué estava dizendo, em outras palavras, não murmurem, mas sejam fortes e corajosos e ampliem os seus marcos territoriais. Aqui eu posso ver uma situação que é bastante corriqueira nos dias de hoje. Vários bairros, povos e nações que precisam ser alcançados por Deus, mas a igreja fica de braços cruzados. E também existem muitos líderes, pastores, não todos, claro, que reclamam porque receberam um rebanho pequeno e a renda é pouca e tal. E que com tudo isso aprendam com essa lição aqui de Josué. Acatem as orientações dele, para que ao invés de ficar murmurando e reclamando, possam sair nas ruas, nos bairros e evangelizar a fim de aumentar o número de membros da igreja, usar da capacidade dada por Deus para ganhar almas e ampliar os territórios e marcos espirituais para a honra e a glória do nome do Senhor. Amém? Terceiro subponto, a herança de Josué.
A coragem de Josué foi sem dúvida uma de suas maiores virtudes. O imperativo de Deus, o qual diz ser forte e corajoso, conforme está registrado lá em Josué 1:9, guiou todas as suas ações, o qual deixou um extraordinário legado aos hebreus. O Senhor sempre instruiu Josué desta forma, porque sabia que onde não existe coragem, nenhuma outra virtude pode sobreviver senão por acidente. Então, percebe-se de forma clara que Josué não apenas foi corajoso, mas também desenvolveu inúmeras virtudes, a ponto de ser considerado por alguns como o Jesus do Antigo Testamento. E no ato de partilhar as terras ali para as tribos, foi entregue a Josué a cidade de Timnat-Sera, na montanha de Efraim, segundo o mandado do Senhor. Mas essa não era uma linda e adornada cidade. Josué, como um grande líder que foi, ele poderia ter recebido uma grande cidade, né? Jerusalém, por exemplo. Mas aqui nós podemos ver mais uma virtude dele, a humildade. E como servo do Senhor, ele entendeu que ali era o melhor de Deus para a sua vida. E como um bom guerreiro, não teve medo de lutar para conquistar aquela terra. E ali teve que reedificá-la, né? E só então ele habitou nela, fazendo emergir a verdade de que os servos de Deus não são recompensados necessariamente nessa vida pelas suas atividades em prol do reino. O galardão real, o mais precioso, o mais desejado, não se recebe nesta vida, mas está guardado no céu. Aleluia. Glória a Deus. Você, irmão, você tem trabalhado em favor do reino? Se sim, saibas que Deus não esqueceu do vosso trabalho. Ele está contemplando a sua luta, os seus esforços, e no tempo certo Ele te recompensará, em nome de Jesus. Passando aqui para o terceiro e último ponto desta lição, a divisão das terras não conquistadas. E temos como primeiro subponto o tabernáculo em Siló. Depois de dividir todas as terras subjugadas ali, algumas tribos que ficavam ao redor do tabernáculo saíram de Gilgal, e com isso Israel armou o tabernáculo em Siló, conforme Josué capítulo 18, versículo 1 ao 6, que era a cidade de Efraim, tendo permanecido lá por cerca de 300 anos. E nós vemos aqui que apesar de Efraim ter sido uma das tribos mais rebeldes, ainda assim teve o privilégio de hospedar o tabernáculo ali, em todo esse período, né? Até que na época do sacerdócio de Eli, a arca foi tomada pelos filisteus. E em Siló, Josué chegou a criticar as 7 tribos pela negligência em possuir o restante da terra de forma indevida. E com isso, ele entendeu por oportuno que os guerreiros das tribos transjordânicas voltassem às suas famílias. E nomeou homens de honestidade comprovada que fossem constatar com exatidão a grande fertilidade de todo o país de Canaã, retornando com uma descrição fiel, ou seja, ele montou uma comissão ali composta por 21 pessoas de confiança, né? E ordenou que fosse dividida a terra remanescente em 7 partes, as quais seriam sorteadas à porta da tenda da congregação, conforme Josué 19, versículo 51. E seria repartido sem nenhuma trapaça, sem nenhum suborno, porque tudo aconteceria ali na presença de Deus. O segundo subponto: 7 tribos recebem o título de propriedade da terra. Após ter feito ali toda a análise da terra, todo o estudo, né, de agrimensura, Josué sorteou os territórios de Benjamim, Simeão e Dan, os quais ficaram ligados ao sul, ou seja, a Judá. E as terras de Isacar, Zebulon, Naftali e Asser fariam fronteiras com a herança de Efraim e Manassés, já ao norte. Nada tinha sido entregue ainda, mas mesmo assim eles ficaram satisfeitos. E a divisão da terra da parte não conquistada, do ponto de vista humano, era mais uma ficção do que realidade, e tratando-se apenas de um título de propriedade para o futuro. Tudo isso, porém, pela direção de Deus. Nesse passo, Deus se comprometia de um lado em conceder vitória, e Israel aceitava entrar numa longa luta que se seguiria até adquirir toda a terra prometida, né? Que isso veio acontecer já durante a monarquia de Israel, já no reinado de Davi, né? Bem posterior. Os hebreus, apesar de suas fraquezas, eles aprenderam a confiar em Deus. E os descendentes de Dan, por outro lado, eles herdaram uma pequena porção de terra,
mas eles não se acovardaram e nem tampouco murmuraram. Eles subiram e conquistaram Lecém, uma cidade ao oeste do Monte Hermon, a qual a chamaram de Dan, né? Por conta da tribo de Dan. E ali eles estabeleceram a sua capital. E eles foram vizinhos dos filisteus, e os quais tiveram muitos problemas com um nobre danita chamado Sansão, né? Todos sabem da história de que Sansão se envolveu com uma filisteia chamada Dalila, né? E aí aconteceu toda aquela situação. O cristão, assim como os danitas, deve aprender a transformar dificuldades em oportunidades. Ao invés de ficar murmurando, tem que lutar para transformar aquilo que possa ser dificuldade em oportunidade. Olha, sempre terá dificuldades em nossas vidas, e não importa o tamanho do seu cargo, o tamanho da igreja que você congrega, o que importa é a sua fé e a obediência em Deus, e também a sua coragem para lutar. Amém? Terceiro subponto, a herança da tribo de Levi. Nós vemos que desde que Levi aceitou o seu chamado, por causa de um ato de obediência, né, a Deus, conforme Êxodo, capítulo 32, versículo 26 ao 28, eles entenderam que a vida dos membros daquela tribo seria diferente da vida dos integrantes das outras tribos. Então eles não participariam das guerras, lutando ali corpo a corpo, e também eles não receberiam herança alguma. Eles ficaram cientes disso. E todavia o Senhor garantiu o sustento deles por intermédio das ofertas que chegassem ao tabernáculo, ao templo, para que pudessem se dedicar integralmente à obra do ministério. Aqui nós podemos ver outra problemática nos dias de hoje, no que se refere à ajuda que os irmãos concedem aos pastores através dos dízimos e ofertas. E isso é bíblico, nós estamos vendo, né? A igreja sustentar os homens e mulheres que dedicam suas vidas para o santo ministério. Nós temos legalidade bíblica para isso. É claro que tem uns que estão enriquecendo às custas do suor dos irmãos, e deste modo aí não é correto. Como nós vemos, pastores e bispos que construíram grandes patrimônios, distorcendo os escritos sagrados. Estes eu costumo dizer que já adquiriram a sua recompensa, né? Deus, ele nunca prometeu riquezas materiais para quem exercesse o santo sacerdócio. Ele apenas disse que ele mesmo seria a herança dos levitas. Assim, quando da repartição da terra a leste do rio Jordão, o Senhor determinou que 48 cidades fossem destinadas para os levitas. Josué capítulo 21, versículo 41. Dentro da herança das tribos, e de maneira que o bom cheiro ministerial fosse espalhado em toda a Canaã. Mas o título de propriedade de cada cidade permaneceria com a tribo respectiva e não dos levitas, pois os levitas, eles eram peregrinos em terras estranhas. Assim somos nós também, peregrinos nessa terra, irmãos, lutando para chegarmos na nossa Canaã celeste, em nome de Jesus. Passando para a conclusão da nossa lição, para quem vive pela fé, entender o que Deus tem destinado como herança constitui-se na visão mais importante da vida, o que foi importantíssimo para o povo de Israel, pois sem esse entendimento as pessoas não se moveriam juntas para alcançar os objetivos comuns. Josué, ele pode até ter ficado triste por não ter visto toda a terra conquistada, mas Deus está no controle de tudo e sabe de todas as coisas. Amém? Então, este foi o comentário da lição de hoje. Até a próxima. Fiquem com Deus, que eu estarei com Ele.